Boa tarde, nono ano. Vamos dar início às nossas atividades, dar continuidade às nossas atividades na página 98, capítulo 7, dando continuidade ao tema Cinema, a Sétima Arte. O Brasil também faz parte, da história do cinema, no mundo do cinema. A história do cinema no Brasil, ela começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. No mundo, o cinema teve início em dezembro de 1895, em Paris. Era uma chamada de película, exibida, foi saída dos trabalhadores da fábrica de Lumière, dos irmãos Lumière. Inicialmente, o cinema era mudo e somente na década de 1930 surge o cinema falado. E aí eu trago para vocês panfletos, de anúncios de filmes, de exibição de filmes no Brasil, exibição dos filmes no Brasil, os primeiros filmes exibidos no Brasil. E aí, como vocês podem observar, tem o preço, da entrada no cinema, então o valor desse ingresso aí. No século XX, a expansão do cinema no Brasil se dá início, os filmes eram de caráter documental, e aí em 1908 o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileira, com duração de 40 minutos. Após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise no cinema brasileiro, o qual fora dominado por produções estadunidenses, ou seja, o cinema de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. As produções mais importantes dessa época foram o filme Limite, de 1931, de Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, 1933, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, e Ganga Bruta, 1933, de Humberto Mauro também. E há mais adiante a imagem de cenas desse filme. Se dá início também a Atlântida e as chanchadas. Na década de 40 surge o gênero das chanchadas, filmes cômicos, musicais de baixo orçamento. Os principais autores da Atlântida foram os Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. As películas que merecem destaques foram Moleque Tião, de 1941, Tristezas Não Pagam Dívidas, de 1944, e Carnaval no Fogo, de 1949. E aí, como vocês estão vendo, imagens também dessas películas. E a criação de Vera Cruz. Em 1949 foi criado o Estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, Então, o cinema americano servia muito como exemplo, como um molde, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso do estúdio. Vera Cruz representou um marco na industrialização da cinematografia nacional. Nessa época tem destaque o filme O Cangaceiro, em 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. Vocês vão ver mais adiante a imagem desse filme, certo? Então temos aqui a imagem desse filme, o primeiro filme a ganhar um festival. O cinema novo, de caráter revolucionário, o cinema novo se consolidará nos anos 60, focado nas temáticas de cunho social e político. Na década de 1950 já foram produzidos filmes considerados precursores do cinema novo, como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos,
Do cinema novo destacam-se as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo, Na Terra do Sol, em 1964, e O Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro, em 1968. Com a chegada do videocassete, nos anos 80, a proliferação de locadoras marca essa década no país. Nesse momento, o fim da ditadura e o desapontado de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Então, com a chegada desse recurso, desse novo recurso, várias pessoas, tinham acesso ao videocassete, as locadoras começaram a ganhar também, e aí a ganhar destaque na sociedade, e aí o cinema começou a diminuir o acesso das pessoas ao cinema, e foi quando ocorreu esse declínio, Na década de 80, merece destaque O Homem que Virou o Suco, em 1980, de João Batista de Andrade. Django, em 1984, de Silvio Tender, e Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho e Pichote. A Lei dos Mais Fracos, de 1980, de Hector Bamberco. E aqui também temos a imagem de cenas desses filmes. E a retomada do cinema. Assim foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha força, com a produção dos novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1994, de Carla Camaruti. O primeiro realizado pela Lei do Audiovisual, ainda Central do Brasil, em 1998, dirigido por Walter Salles. Inclusive, cenas desse filme foram gravadas aqui no nosso município de Sertânia, na tão conhecida Cruzeiro do Nordeste, certo? E aí eu tenho a imagem do filme, do filme Central do Brasil, a atriz Fernanda Montenegro, protagonista desse filme, gravou, também fez parte das gravações aqui na nossa região. No século XXI, após a retomada do cinema, no século XXI, o cinema brasileiro adquire novamente o reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para os festivais e Oscar. No caso de Central do Brasil, foi um dos filmes também indicados. E aí também nós temos Cidade de Deus, E entre outros, uma variedade. Que Horas Ela Volta, que vocês já assistiram. Como exemplo, nós temos o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, Carandiru, de Hector Bamberco, e Tropa de Elite, de José Padilha. E Enquanto a Noite Não Chega, 2009, de Beto Souza e Renato Falcão. Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, que é o filme que vocês já assistiram com Regina Casé. E aí vocês vão dar continuidade às atividades, tá certo? Na página 99, vocês têm uma ideia de uma atividade, só que eu vou explicar essa atividade no grupo, certo? Para ficar mais fácil para vocês. Tenham todos uma boa tarde.